E eu quero apenas, para dar início aqui, fizemos menção a esse versículo, porque alguém que pensa, e recentemente foi publicado um vídeo aonde alguém de forma profética afirmou em um culto que as pessoas que estavam naquele lugar seriam tão cheias do Espírito Santo que apenas ao andar pela rua, as outras pessoas, os transeuntes ali, também seriam cheios do Espírito Santo. Mas precisamos entender, há também quem diga que vai orar para que o Espírito Santo visite uma cerveja. Tem um vídeo na internet circulando dizendo isso. E precisamos entender que, primeiro, o Espírito Santo foi prometido por Jesus para habitar pessoas e não objetos, e muito menos, né, esse tipo de coisa. Segundo, o Espírito Santo foi prometido para habitar crentes. Jesus prometeu que rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo ele não habita em quem ainda não creu em Jesus. Nós vemos, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que primeiro se crê, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja, primeiro passo, crê, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, através da regeneração. A quem? Aos que creram no nome de Jesus. E esses experimentam o novo nascimento, que não é de sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade do homem. É o que Jesus fez alusão a Nicodemos. Nós vemos, então, queridos irmãos, que existem muitos mitos a respeito dos dons espirituais. Um exemplo claro é o que algumas pessoas afirmam acerca do batismo com o Espírito Santo. Eles dizem que os dons espirituais foram apenas para a era apostólica. E também afirmam que o batismo com o Espírito Santo é a própria salvação em Cristo, ou seja, a afirmação de um grupo chamado de cessacionistas é de que quando o crente aceita Jesus, ele é automaticamente batizado com o Espírito Santo. Mas não é assim, queridos, que a Bíblia nos ensina. Não é assim. Nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 5, discípulos que já eram salvos, mas que ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo. O texto diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E nós não entendemos que os discípulos foram salvos apenas no dia de Pentecostes. Um outro versículo está lá em Atos 19, 1 e 2, que diz assim: e sucedeu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Veja, irmãos, algumas pessoas dizem que esses crentes eram discípulos de João Batista e que o apóstolo referia-se a crer em Jesus e serem selados. Mas devemos entender desse texto o seguinte: em primeiro lugar, todas as vezes que Lucas, o escritor do livro de Atos, ele se refere aos discípulos de João no Evangelho de Atos, ele especifica. Lucas 5,33, Lucas 7, do 18 ao 20, Lucas 11, versículo 1. Quando Lucas se refere aos discípulos de João Batista, ele especifica.
No livro de Atos, todas as vezes que Lucas refere-se aos discípulos, ele refere-se como sendo estes crentes, inclusive referindo-se a Saulo, conforme Atos 9, 25 a 26, que diz: tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, todas as vezes que Lucas ele se refere aos discípulos de Jesus, ele usa a expressão discípulo. E quando no Evangelho ele se refere aos discípulos de João, ele se refere especificamente discípulos de João. O segundo aspecto desse texto, que é importante ficar claro, é que Paulo ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? O sentido da pergunta é esse, né? O apóstolo Paulo, ele perguntou àqueles crentes em Éfeso: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Isso aqui está muito claro que refere-se a um evento passado. Então eles creram em algum momento anterior àquele momento. Os crentes em Éfeso já haviam crido em Jesus quando Paulo passara por aquela cidade. E nós vemos que o próprio Apolo, que pregou ali em Éfeso, conforme Atos capítulo 18, no versículo 25, ele ainda não conhecia profundamente o Evangelho, não conhecia ainda profundamente acerca da doutrina do Espírito Santo, mas ele foi orientado por Áquila e Priscila, conforme o versículo 26, que Áquila e Priscila chamaram ele e falaram mais pontualmente a Apolo do caminho do Senhor. Mas Apolo já pregava Cristo. Nós vemos no versículo 5 do capítulo 19 de Atos, que aqueles crentes de Éfeso, eles tendo ouvido a explanação do apóstolo Paulo, e a explanação aqui seria similar ao que hoje entendemos como discipulado. Nós temos nas Assembleias de Deus o discipulado para os novos convertidos. E é preciso entender isso, irmãos. As pessoas creem, aceitam a Jesus, mas elas precisam ser orientadas acerca das doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E foi isso que aconteceu em Éfeso. Paulo orientou aqueles crentes. E no versículo 5 diz que agora eles foram batizados em água. Mas é fundamental compreender que eles já haviam crido. E no versículo 6 de Atos 19 diz: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então veja, o batismo com o Espírito Santo aqui foi após eles haverem crido e após eles serem batizados em águas. É importante deixar isso muito claro. Uma outra situação é que esse evento ocorreu cerca de 25 anos depois do dia de Pentecostes. Então, aquela doutrina de que o dom do Espírito Santo foi apenas para aquele momento, muito embora 25 anos ainda está perto, mas nós vamos, até o final da programação, compreender melhor. Uma outra prova cabal que nós temos está em Atos 8, do 12 ao 17. Nós vemos aqui claramente, né, que Filipe, chegando em Samaria, eu vou ler o texto todo, diz: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres, como mulheres. E creu até o próprio Simão. Aqui é um Simão que vivia numa prática equivocada, mas até Simão creu. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui nós vemos mais uma vez que o batismo em águas, ele precedeu o batismo
com o Espírito Santo, esses eventos ocorrem distintamente. Em Atos 10, do 44 ao 48, nós agora vemos, irmão Gabriel, o batismo com o Espírito Santo antes do batismo em águas. Na casa de Cornélio, eu vou ler o texto, diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Nós vemos aqui que o que precede, na verdade, tanto o batismo em água quanto o batismo com o Espírito Santo, é o ato de crer, é a conversão. E Cornélio e a sua casa receberam o batismo com o Espírito Santo antes do batismo em águas. O que é que você quer dizer com isso, irmão Francisco? Eu quero dizer que a conversão e o batismo com o Espírito Santo são eventos distintos. Pode acontecer o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão? Pode. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os crentes em Éfeso já eram convertidos a Cristo, precisavam, claro, de orientação melhor, também passaram pelo batismo em águas e só depois foram batizados com o Espírito Santo. Os crentes em Samaria já haviam sido convertidos a Cristo, também já haviam sido batizados em águas, recebendo Pedro e João naquela cidade, que impôs as mãos sobre eles, oraram, e eles agora foram batizados com o Espírito Santo. E na casa de Cornélio, os crentes foram batizados com o Espírito Santo antes do batismo em águas. Então fica muito claro, irmãos, fica muito claro que não procede essa afirmativa de que o batismo com o Espírito Santo é a conversão. Não é assim que a Bíblia ensina. A promessa do batismo com o Espírito Santo, ela permanece de pé. E eu quero dizer a você, ouvinte, que já é crente e ainda não recebeu essa promessa, continua buscando em nome de Jesus. Eu vou ler aqui Atos 2, 38 e 39, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então veja, essa promessa aqui é para a posteridade. Até mesmo a expressão filhos, do grego teknon, significa descendência, geração, posteridade. E hoje nós fazemos parte de uma geração de crentes que são sim alcançados por essa promessa. Versículo 39, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, e não a quase todos, mas a todos. Então, amigo ouvinte, você, meu irmão, que já creu, que já é crente, continua buscando em nome de Jesus. Busca com intensidade, busca com diligência. Não cesse de buscar, não deixe de buscar, porque essa promessa também lhe diz respeito. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus, e aí você também vai fazer parte daqueles que estão habilitados, não por merecimento, mas pela graça de Deus, a receber também essa promessa. O outro aspecto é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque com o surgimento do movimento neopentecostal, e nós falamos com muita ênfase sobre isso ontem, vieram também várias teorias diferentes sobre a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Há quem afirme que a evidência é uma explosão de alegria. Também há quem diga que o ato de derramar óleo sobre a cabeça de alguém representaria o batismo com o Espírito Santo.
Mas, irmãos, eu estou aqui transcrevendo um texto que está no Manual de Doutrinas das Assembleias de Deus, na sua página 49, o texto diz assim: mas a Bíblia continua sendo o nosso padrão nessa área, identificando falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Então veja, a evidência que a Bíblia nos dá, e nós não podemos inventar texto, nós não podemos inventar novidades, irmãos. Será que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a rir desenfreadamente? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que todos foram cheios do Espírito Santo quando alguém jogou óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia também não diz isso. A Bíblia não diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a imitar animais. A Bíblia não diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar uma língua que aprenderam na internet. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz, como evidência, está em Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não é língua imitada, não é língua aprendida em sala de aula, não é língua aprendida na internet. Até alguém na internet ensinando a falar línguas e dizendo que é muito fácil. Mas essa não é a língua conforme o Espírito Santo concede que alguém fale. Esse não é o sinal evidencial do batismo com o Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, o que evidenciou o batismo com o Espírito Santo foi falar em outras línguas. Em Atos 10, 45 e 46, fica muito mais claro na casa de Cornélio. Eu vou até ler antes, Atos 19, 6, que foi em Éfeso. Em Éfeso diz que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Na casa de Cornélio fica muito mais evidente, porque o texto diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus convertidos que acompanhavam Pedro, conforme o texto segue dizendo, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar Deus. Então, o que é que levou aqueles crentes a perceberem o batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio? A evidência. E qual foi a evidência? Não foi unção de riso, não foi óleo sobre a cabeça de ninguém. Foi porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Nós temos evidências históricas, como em 1834, o pastor Edward Irving, um ministro que incentivava o dom de línguas, conforme a Bíblia. Em 1873, Moody encontrou, numa associação cristã de moços, vários jovens falando em línguas estranhas e profetizando. Em 1875, houve batismo com o Espírito Santo em Rhode Island, na cidade de Providence, nos Estados Unidos, tendo o pastor Swan e sua esposa e alguns irmãos falado em línguas. Em 1900, foi alugada uma casa em Arkansas, nos Estados Unidos, e alguns crentes começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo. E foi tanta gente batizada com o Espírito Santo que o movimento espalhou-se. Em 9 de abril de 1906, em Los Angeles, o irmão Seymour, juntamente com alguns cristãos, começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo e receberam o batismo com o Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede. E o local de reunião mudou para a Rua Azusa, no seu número 312, ali na cidade de Los Angeles. Em 1911, o Brasil conheceu essa doutrina pentecostal quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren desembarcaram em Belém do Pará. E ali a primeira irmã brasileira a receber o batismo com o Espírito Santo foi a irmã Celina de Albuquerque, no dia 8 de junho de 1911, a 1 hora da manhã.
No dia seguinte, a irmã Maria de Nazaré também recebeu o revestimento de poder. Então, queridos, fica evidente que o batismo com o Espírito Santo é algo distinto da conversão, distinto do batismo em águas e distinto sim, da conversão e do batismo em águas. E o sinal que evidencia que o crente recebeu esse revestimento de poder para servir é o falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede. Eu não tenho condição, tendo ficado tão claro esta doutrina, eu não tenho condição de acrescentar nada ao que está na Bíblia. A evidência bíblica é essa. É o falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede ao crente falar. O batismo no Espírito Santo tem como finalidade capacitar o crente para a vida cristã e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo, mesmo nas circunstâncias adversas em que as convicções espirituais podem até ser provadas pelo martírio. Nessas horas, o poder advindo do batismo no Espírito Santo dará força ao crente para suportar perseguições. Por isso, vale a pena estimular os crentes a buscar o batismo com o Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, eu transcrevo um texto que está no Manual de Doutrinas das Assembleias de Deus, na página 49 e 50. E por que, queridos? Talvez alguém pergunte, por que o batismo com o Espírito Santo? Aí, nós vemos que na teologia sistemática pentecostal, também da CPAD, nós vemos na sua página 191 dizendo que o batismo com o Espírito Santo, perdão, na página 192, o batismo com o Espírito Santo a um só tempo em primeiro lugar, uma ditosa promessa da parte de Deus, a promessa do Pai. Em segundo lugar, uma dádiva celestial inestimável, o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2:38. Em terceiro lugar, uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus. Sereis batizados com o Espírito Santo, conforme Atos 1:5. A partícula original desta referência também permite a tradução batizados no Espírito Santo. E em quarto lugar, um revestimento de poder do alto, conforme Lucas 24:49. E como alguém, estando já vestido espiritualmente, ser revestido de poder do céu. E o termo revestido no original conduz essa ideia. Bendito seja o nome de Jesus. Falando um pouco a respeito dos dons espirituais, eu também quero recomendar aos queridos irmãos, nós tivemos um estudo sistemático sobre isso na nossa escola dominical. Irmão, é importante sermos alunos de EBD, é importante sermos alunos de escola dominical. E houve uma lição que falava sobre dons espirituais e ministeriais. E nós vemos aqui algumas características dos dons espirituais e que trazem a sua genuidade e também a sua utilidade. Em primeiro lugar, os dons devem ser exercidos com amor. Os dons devem ser exercidos com amor. Paulo, ali num contexto entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, quando no 12 ele fala muito a respeito da manifestação dos dons, no 14 ele fala da regulação dos dons, mas no 13 no intermédio entre um e outro, ele fala muito sobre o amor. E ele chega ao ponto de colocar que dons, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, seria como um sino, seria como metal. Então veja, seria apenas alguém que faz barulho, mas que é vazio por dentro. Então os dons precisam ser exercidos com amor.